e tenho 19 anos agora. Aos 18, tive um namorado durante 6 meses, mas eu não sabia de duas coisas naquela época. Ele estava me espionando antes de começarmos a namorar. E o pior, minha mãe estava ajudando ele. Quando completei 18 anos, comecei a namorar o Calvin. Ele era o namorado que toda garota gostaria de ter. Nos conhecemos enquanto eu estava comprando um livro em uma livraria. Ele também estava comprando o mesmo título. Nós começamos a conversar e descobri que gostávamos do mesmo autor. O Calvin sempre foi muito atencioso comigo e sabia exatamente o que eu queria. Eu sentia como se tivesse encontrado minha alma gêmea. Nós dois gostávamos das mesmas coisas, estávamos sempre em sintonia, por assim dizer. Minha mãe também o amava como se fosse um filho, e eu era a garota mais feliz do mundo. Mas, como você deve ter deduzido, tudo isso era um monte de mentiras. Comecei a desconfiar de que havia alguma coisa errada quando organizávamos uma viagem para Nova York. Estávamos conversando sobre isso com a mamãe, e ela disse que o Calvin já estava planejando essa viagem havia uns 6 meses, e fez alguns comentários dizendo que fazia muito tempo que eu não viajava e que eu merecia um descanso. Fiquei confusa, pois tínhamos começado a namorar poucos meses antes, e eu nunca tinha dito a ele que fazia tempo que não saía da cidade. Questionei isso, e os dois ficaram desconcertados. Fiquei alarmada, mas resolvi deixar pra lá. Você pode achar que eu estava tirando conclusões precipitadas, mas o Calvin era muito perfeitinho. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Lembra do ditado? Comecei a pensar nas coincidências. Gostávamos das mesmas coisas. Ele sabia exatamente de quais filmes, comidas e livros eu gostava, sem nunca ter me perguntado. Além do mais, minha mãe estava sempre tentando controlar a minha vida e minhas decisões. Ela entrava no meu quarto quando eu não estava em casa e bisbilhotava as minhas coisas. O pior era que já tinha feito algo parecido antes, quando eu era mais nova. Tentava fazer com que eu namorasse os caras de quem ela gostava, sem eu saber. Eu ainda amava o Calvin e queria acreditar que minha mãe não tinha nada a ver com aquilo, mas precisava ter certeza. Então, resolvi dar uma olhada no computador do meu namorado. Ele sempre foi muito discreto e nunca me deixou usar o celular ou o laptop dele. E tinha certeza de que eu não faria isso na ausência dele. Em circunstâncias normais, não faria mesmo. Mas eu estava super paranoica. Então, esperei pacientemente por uma oportunidade de checar o laptop do Calvin. E não demorou muito para eu ter a chance. Foi em um dia muito quente. Nós fomos para a casa dele e ele quis tomar um banho assim que chegamos lá. Os banhos do Calvin eram demorados. Então, perguntei se ele podia colocar algumas músicas para eu ouvir no laptop. E ele colocou. Então não precisei fazer login e tal. Mas ele fez logout em todas as redes sociais. Então perdi a chance de investigar as conversas dele. De qualquer modo, olhei as gavetas. Sabe, meu namorado era obcecado por organização, então guardava todos os papéis e cadernos em um só lugar. Aí, abri uma gaveta que tinha papéis antigos e cadernos de escola. Vasculhei tudo e resolvi dar uma olhada no fundo. E depois de uns 10 minutos, encontrei um suspeito, com anotações curtas sobre as coisas de que eu gostava. Eu o peguei e enfiei na minha mochila. E assim que o Calvin saiu do banho, eu disse que a minha mãe tinha ligado e que eu precisava ir para casa o mais rápido possível, sozinha. Ele perguntou se eu queria uma carona, mas eu disse que já tinha chamado um táxi. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou o que havia acontecido para eu chegar tão cedo. Desconfiei de que eles tivessem se falado e descoberto que eu estava mentindo. Aí, fui para o meu quarto e li tudo o que estava escrito no caderno. Depois de alguns minutos, minha mãe entrou no meu quarto e arrancou o caderno das minhas mãos. Acho que ela não pensou antes de fazer isso e acabou confirmando minhas suspeitas. Eu nem precisava ler mais nada daquilo. Exigi uma explicação e ficamos gritando uma com a outra durante 1 hora, até que meu pai chegou do trabalho e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei e meu pai levou a minha mãe para o quarto deles. No começo foi um silêncio total, mas depois meu pai começou a alterar a voz e pude ouvir. Tô cansado de fazer parte disso, conte pra ela. Aí, minha mãe saiu do quarto, chorando, e finalmente resolveu me contar o que havia acontecido. Ela havia conhecido o Calvin no dia em que havia perdido o ônibus e ele ofereceu uma carona. O Calvin parecia ser um cara muito bacana, tipo, apresentável, então ela não desconfiou de nada. Eles conversaram no trajeto e minha mãe o achou tão legal que pensou logo que eu deveria conhecê-lo.
Aí, ele revelou pra ela que já sabia quem eu era, porque havia me visto uma vez em uma cafeteria, mas era muito tímido e não teve coragem de se aproximar de mim. Aí, entrou no mesmo ônibus que eu e descobriu onde eu morava. Depois disso, ele sempre passava de carro perto da nossa casa. Falou pra minha mãe que fazia isso porque gostava demais de mim e queria se certificar de que eu estava segura. E de tanto fazer isso, já conhecia a minha mãe. A reconheceu no ponto de ônibus e quis ajudar, pois tinha bom coração. Meu pai não sabia dessa parte da história, então, a essa altura, ele já estava vermelho de raiva. Bem, a reação lógica de qualquer mãe a isso seria ter medo e ligar para a polícia. Mas não, a minha achou isso super romântico. Faz sentido, já que ela faz o mesmo comigo e acha normal. Então, resolveu ajudá-lo. Se encontrou com ele em uma cafeteria depois e contou tudo o que sabia sobre mim, e até tramaram aquele encontro na livraria. Foi minha mãe que tinha me dado dinheiro para comprar o livro que eu queria fazia tanto tempo. Minha mãe implorou para que eu não terminasse meu namoro com o Calvin, pois ele só tinha feito isso por ser muito romântico. Meu pai ficou furioso e estava pronto para ir até a casa dele. Eu pedi que os dois parassem, liguei para o Calvin na hora e terminei tudo com ele. 20 minutos depois, ele chegou lá em casa. Pedi para minha mãe segurar o meu pai enquanto eu conversava com meu ex. Eu estava furiosa e disse ao Calvin para nunca mais falar comigo, senão daria queixa na polícia. Ele implorou para eu não terminar com ele. Literalmente se ajoelhou, chorou e disse o quanto me amava. Pedi para ele ir embora, pois sabia que meu pai não conseguiria se conter e viria para tirar satisfação. Você não imagina a barra que foi ficar em casa nas semanas seguintes. Me recusei a falar com a minha mãe e ela não parava de pedir perdão para mim e para o meu pai, que estava cansado de tudo. Ele estava trabalhando muito e àquela altura estava farto das loucuras dela. Ele confessou que queria se divorciar, pois nos últimos 10 anos o trabalho se transformou em uma forma de ficar longe dela. E eu? Bem, chorava durante horas, todos os dias. Não acreditava que havia desperdiçado tanto tempo com alguém que estava me perseguindo. E estava perplexa que minha própria mãe tivesse ajudado ele quando deveria me proteger. Eu sabia que ela estava se sentindo sozinha nesse período, mas não conseguia perdoá-la. Eu estava ansiosa para o tempo passar rápido e poder ir logo para uma faculdade em outra cidade, só para me livrar do controle que ela exercia sobre a minha vida. Aí, meus amigos começaram a fazer perguntas estranhas sobre o que havia acontecido. No começo, não entendi, pois tinha resolvido parar de olhar as redes sociais do Calvin para esquecê-lo mais rapidamente. Mas aí dei uma olhada e vi um monte de posts que ele fez sobre mim, inventando histórias sobre eu ser uma namorada infiel que tinha usado ele. Não acreditei no que vi e fiquei um bom tempo sem sair de casa e sem conversar com ninguém. Mas finalmente uma boa notícia chegou. Eu havia passado no vestibular de uma faculdade em outra cidade. Meu pai me deu dinheiro e pouco tempo depois eu estava lá, vivendo uma nova vida e tentando esquecer do Calvin e de tudo o que havia acontecido. Mudei minhas contas em redes sociais e tomei cuidado para que ele não descobrisse onde eu estava, só por precaução, sabe? Depois de alguns meses curtindo a minha nova vida, minha mãe me ligou. Meu pai tinha se separado dela. Eu sabia que isso iria acontecer, mas mesmo assim fiquei arrasada. Ela estava muito solitária. Ela tinha até tentado falar com o Calvin para pelo menos ter alguém para conversar, mas ele a tratou com grosseria. Ela estava arrasada, pois só então se deu conta de que ele a usou, assim como fazia com todo mundo. Ela também tinha ficado sabendo que ele tinha outra namorada. E, sei lá, não sei se foi para protegê-la ou para me vingar do Calvin, mas acabei entrando em contato com essa garota. Eu vi o nome dela no status de relacionamento dele no Facebook e contei tudo o que sabia sobre o Calvin, mas ele já havia lhe falado que eu era má e manipuladora. Ela me disse um monte de coisas nojentas e me bloqueou. Coitadinha, mas o que eu posso fazer? Então, no fim das contas, fiquei com pena da minha mãe e fui visitá-la. Nos divertimos bastante e nem mencionamos o nome do Calvin ou do meu pai. Comemos em alguns restaurantes legais e fomos ao cinema juntas. Também me encontrei algumas vezes com meu pai. E uma vez, eu e a mamãe estávamos voltando para casa e vimos o carro do Calvin não muito longe. Assim que nos viu, ele ligou o carro e foi embora. Minha mãe ficou com medo e pediu desculpas de novo, pois se sentia culpada por tudo aquilo estar acontecendo.
Resolvemos instalar câmeras ao redor da casa, pois caso ele aparecesse de novo, poderíamos juntar as provas e dar queixa na polícia. Eu já não tenho medo mais e vou revidar se isso continuar acontecendo. Depois de uma semana, voltei para a faculdade e falo com a minha mãe por telefone de vez em quando. Agora ela está respeitando mais o meu espaço. Tomara que isso não seja algo temporário, pois ainda amo de verdade. O que você acha de tudo isso? Já sofreu com a perseguição de alguém? Conte sua história nos comentários.